BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Mudar a estratégia na advocacia, como a decisão de transferir a atuação para outra cidade, pode representar tanto um desafio quanto uma oportunidade de crescimento. Esse movimento exige planejamento cuidadoso, pois envolve adaptar-se a um novo mercado, compreender a cultura local, construir uma nova rede de relacionamentos e reposicionar a marca pessoal ou institucional. Ao mesmo tempo, pode abrir portas para nichos pouco explorados, permitir maior proximidade de clientes estratégicos e oferecer novas perspectivas de atuação. Mais do que uma mudança geográfica, trata-se de uma reestruturação estratégica, que demanda análise de riscos, gestão de recursos e visão de longo prazo, para transformar a transição em um diferencial competitivo. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Roberto Tebar Neto, sócio fundador do Tebar Advogados. Ele atua na área de contencioso civil, litígios envolvendo direito civil em geral, direito do consumidor, direito de família, propriedade intelectual, direito societário, direito imobiliário e direito bancário. E recuperação de crédito, recuperação judicial, falência e medidas de execução. E, além disso, eu tive a oportunidade de conhecer o Neto quando a gente trabalhava lá no Pereira Neto Macedo, aqui em São Paulo, e foi um prazer enorme, principalmente porque o Neto é riopretense, é a cidade que eu tenho tanto carinho, porque meus familiares vêm daí, tenho muita família aí, é uma cidade maravilhosa. Neto, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Muito obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí trocar uma ideia contigo sobre a história dessa mudança para cá e de todo o desenvolvimento de negócio que está por trás da criação do escritório. É isso aí, Neto. Neto, vamos lá, cara, conta um pouquinho da sua trajetória, por que você foi para o direito, depois como que foi essa transição de São Paulo para Rio Preto, conta um pouquinho para a gente. Claro, eu sou de São José do Rio Preto, nascido aqui, meus pais também, minha mãe veio para cá muito nova, de São Paulo, mas veio para cá muito nova. Eu passei 17 anos da minha vida aqui em São José do Rio Preto. Sou um apaixonado pelo interior, né? Sou aquele cara que gosta da vida caipira, gosto de pescaria, gosto de rancho, né? Gosto muito do que Rio Preto é. Mas, ali com 17 anos, surgiu a opção de me mudar para São Paulo. Eu fui para fazer cursinho, né? Depois tinha o sonho de fazer USP. Acho que sou um dos poucos puquianos que declara isso abertamente. Fiz cursinho para buscar fazer São Francisco, acabei que eu não passei, fui fazer PUC e, graças a Deus, fiz PUC. Foi a melhor coisa para mim. Além de todas as amizades que eu fiz na PUC, também conheci minha esposa na PUC, a gente namorou, casou, tudo isso em São Paulo, e eu construí boa parte da minha vida como advogado em São Paulo. Até que ali em meados de 2019, surgiu a ideia de deixar a vida paulistana para vir aqui para o interior e começar um escritório do zero, aqui em outra cidade, depois de muitos anos afastado. Eu fiquei 16 anos em São Paulo, então muitos anos depois, retornar para cá para recomeçar a vida pessoal e profissional. E, Neto, então, conta pra gente como que foi aí você chegar com o escritório em Rio Preto. Porque deve ter dado um friozinho na barriga, né? Porque você faz essa mudança, você estava acostumado com São Paulo. Como que foi isso? Por que vocês resolveram fazer isso? Qual foi a estratégia? Assim, a gente resolveu, né? A motivação para vir para Rio Preto, ela foi pessoal, né? Não foi uma questão profissional, né? Eu e minha esposa, a gente acabou, depois de muitos anos em São Paulo, ela também não é de São Paulo, mas viveu muitos anos em São Paulo, a gente acabou priorizando uma qualidade de vida que São Paulo não ia atender, tá? Então, a gente primeiro decidiu que a gente se mudaria de São Paulo, e aí, estamos falando de 2019, pré-pandemia, não existia trabalho remoto. A perspectiva, estando em Rio Preto, era começar no escritório, né? Então, obviamente, isso trouxe muita ansiedade, né? Muitas
dificuldades de preparação, porque eu entendo que a advocacia ela depende de muita confiança, basicamente. Né? A relação de confiança é construída no dia a dia, e a gente não estava no dia a dia da cidade. A gente desconhecia as pessoas de Rio Preto quando a gente decidiu vir para cá. Então, a preparação foi meio que entender aonde que a gente está pisando, quem eram os players daqui, o que a gente precisaria fazer para começar uma história de advocacia longe daquilo que a gente vivia no dia a dia. E quando você decide fazer o escritório aí também, eu queria saber, porque beleza, você chegou aí e falou, bom, beleza, agora os clientes vão abrir, vão bater na porta, vão chegar, vão vir, como que foi? Porque, então, quando a gente decidiu abrir, na verdade, foi um processo muito longo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi concentrar os esforços para fazer a sede do escritório, né? De novo, tudo tem uma perspectiva diferente de hoje, 6 anos depois, pós-pandemia, né? Aquela época, que é ontem, mas parece outro mundo, o espaço físico era super importante, né? Assim, a gente precisava ter um lugar de qualidade, que representasse o perfil de advocacia que a gente queria ter. Então, o começo foi, basicamente, construir o escritório, né? Nós ficamos meses trabalhando no espaço físico, na marca do escritório, e isso já gera um posicionamento, né? Estamos falando de uma cidade pequena, a gente está localizado num ponto muito comercial, então, ter um logo, enquanto a obra estava sendo realizada, já é algo que movimenta, que gera pergunta, informação na cidade e tudo mais. Meu pai é empresário aqui na cidade, então ele foi uma via que a gente usou para espalhar a notícia de que a gente estava em vias de abrir o escritório aqui, né? E aí, depois disso, né, depois que a gente enveredou em finalizar a obra, o passo seguinte, basicamente, foi abordar as pessoas que a gente conhecia em São Paulo. Então, a gente estava em São Paulo ainda, e a gente tinha muita intenção de permanecer advogando para São Paulo, né? A ideia central do escritório que a gente tentou levar para os clientes desde o começo nós temos a qualidade e a expertise de São Paulo. Nós temos o preço do interior, né? É isso que a gente tentou vender desde o dia 1. Isso para clientes de São Paulo, né? Mas, assim, obviamente, eu tinha uma posição de pleno, quase sênior no escritório, minha esposa a mesma coisa, no escritório que ela trabalhava, e a gente não tinha clientes. A realidade fática é 0 clientes. A gente decidiu abrir corajosos do zero. Então, esse processo de captação começou em São Paulo, antes da gente se mudar para cá, e depois ele foi totalmente interrompido. A gente veio para Rio Preto em outubro e, em março, entrou a pandemia, né? Então, a gente teve, essa talvez tenha sido a grande dificuldade de se iniciar o escritório, foi o timing. A gente teve um timing péssimo. O mundo não colaborou com o nosso timing. Mas a gente acabou que a gente se mudou para cá e poucos meses depois a gente basicamente estava de porta fechada, com decretos municipais de que ninguém podia ir no escritório. Restrição de contatos com pessoas, então a gente não conseguia fazer networking com ninguém. Não conhecíamos ninguém. Basicamente, a gente começou a receber demanda de São Paulo, das pessoas que a gente ainda tinha contato. Tipo, antigo amigo de trabalho, advogados? Amigos, exatamente. A área da minha esposa ela é uma área muito específica do direito, né? Ela trabalha com propriedade intelectual e privacidade e proteção de dados. Essa é uma área que, exceto as grandes bancas, poucos escritórios têm, né? Então, é uma área que atrai muita parceria. Então, as pessoas que a gente conhecia de São Paulo, outros advogados e tudo mais, começaram a ser a gente se tornou um ponto para atender demandas de PI e de LGPD, né? Então, isso trouxe bastante demanda. A gente tinha, minha esposa tinha muita preocupação se ia conseguir exercer propriedade intelectual estando aqui, né? Seguir nessa atuação, e acabou que foi até um acelerador de desenvolvimento do escritório, a área de PI, né? Porque daí fazia cross-selling com as outras áreas, né? Exatamente. A gente tem muitos escritórios parceiros que não têm essa área dentro do escritório e que fazem... a gente atua em parceria de formas diversas, mas, enfim, que traziam trabalho, demanda para o escritório por meio da propriedade intelectual. Já na minha área de contencioso,
no começo, né, nessa fase de transição, eu comecei a atender meu pai, a imobiliária do meu pai, e depois de pouco tempo, os clientes antigos de São Paulo começaram a trazer as carteiras para o escritório. Então, clientes que eu atendia ainda em São Paulo, que quando eu vim embora eu não trouxe, né, por questões diversas, eu nem os abordei, né, foi uma decisão de nem tentar fazer qualquer tipo de aproximação, mas que meses depois acabaram nos procurando, e aí se convenceram daquele discurso de que a gente conseguiria atender com a qualidade de São Paulo e praticar um preço menor. E eu acho que a própria pandemia ajudou nisso, né? Essa fase, meses depois, 6 meses depois, os clientes começaram a aceitar a distância, né? Que era algo inimaginável, né? O cliente queria que você fosse lá na empresa fazer reunião quinzenal, eu atendia bancos, né? A gente, poxa, estava dentro dos bancos a cada 15 dias. Não imaginava que, poxa, com essa distância toda vai conseguir atender uma carteira de valor de crédito especial, né, de crédito mais altos, sem ter o contato ali, poxa. E aí a pandemia mostrou que a gente estava vivendo errado, né? Facilitou todo esse acesso, então o escritório, os clientes começaram a chegar organicamente, depois de amadurecer um pouco essa ideia da distância. Acho que esse foi o processo inicial de pavimentação do escritório aqui. Sensacional, cara. E é muito legal isso, porque, cara, vocês tiveram coragem mesmo, que se chegar sem nada, tipo, e começar do zero, não do zero, né, porque vocês já tinham uma reputação boa, mas, cara, é bacana. E, na sua visão, além disso, quais foram os maiores desafios aí que vocês enfrentaram? Porque hoje vocês estavam me contando que você está com 9 pessoas aí, né? Exatamente. Eu acho que o desafio, esse desafio inicial, né, de, poxa, pandemia, construção de um nome na cidade sem ter oportunidade de ter contato com as pessoas, no meio da loucura ali de restrições, eu acho que esse desafio foi o maior. Né? Não tem muito como fugir disso. Mas, assim, pensando quais outros desafios a gente teve, eu imagino que assim, tenha sido difícil, e ainda é. Hoje a gente já está numa fase muito melhor, mas, assim, foi um trabalho hercúleo implantar na cabeça de quem trabalha com a gente aqui, de pessoas daqui, a filosofia, a cultura de trabalho de excelência. Né? Então, assim, a gente tem a criação de escritório de São Paulo, e essa é a esmagadora minoria do que acontece no interior. Né? O Rio Preto tem a média do dobro de advogados por pessoa do que a média nacional. Forma-se muito advogado. Né? Então, acho que, salvo engano, tem um advogado a cada 182 pessoas no Brasil, e em Rio Preto tem um a cada 80. Acho que é uma coisa alguma coisa desse gênero. Mas eu sei que é o dobro de advogados em Rio Preto do que a média nacional. Então, assim, é um mercado super saturado. Né? A saturação do mercado, ela gera consequências de remuneração baixa, natural. E isso gera uma queda na qualidade da advocacia. Né? Então, assim, é um processo, um ciclo totalmente complexo. Mas o que a gente vê na cidade, né, o que a gente viu, o que a gente percebeu antes de se mudar até, analisando, é que a concorrência de qualidade, ela é super restrita, né? Não é a prática natural, né? Então, poxa, primeiro, a gente teve essa dificuldade cultural, né, de trazer, de implementar na cabeça de todo mundo que trabalhou e trabalha com a gente, essa preocupação de excelência, né? De todo mundo perceber que a gente vai concorrer com o escritório de São Paulo. Né? E, poxa, como que você concorre com o escritório de São Paulo? Você já está longe. Né? Você já não tem o contato de dia a dia. Você aqui, que a gente contratou, não conhece aquela pessoa de lá. Né? Eu conheci, mas você aqui que está chegando no escritório não conhece. Como você vai se destacar? Né? Como você vai crescer aqui dentro do escritório, crescer perante o cliente? O requisito é você ter uma cultura de entrega, né? Então, uma entrega, uma eficiência, qualidade, velocidade, então são coisas que a gente sofreu por muito tempo, né? Porque a gente tem um nível de cobrança, de exigência, de treinamento diferente do que uma advocacia convencional, que é esmagadora aqui no interior. Né? Então, acho que esse foi um desafio muito grande. Hoje a gente está com um time muito sênior no escritório, pessoas que estão há muito tempo aqui, todas
totalmente dentro dessa cabeça, dessa percepção de advocacia como um negócio, né? Não só como aquele atendimento mais familiar, uma coisa menos profissionalizada. Sensacional, porque daí vocês, bom, estão quase posicionados como produto premium, que é interessante. Porque você, beleza, você foi na PUC, você passou por grandes escritórios, e como que foi isso? Porque, por um lado, tipo, Rio Preto, eu entendo o lado, cara, interior, tem uma outra vida e tal, mas São Paulo tem um monte de outras oportunidades. Como que foi essa escolha? Que você fala, putz, eu vou, porque algumas oportunidades você não vai ter aí em Rio Preto, mas assim como vice-versa. Então, como que foi isso? Porque não é uma decisão fácil nesse sentido. Não, com certeza não. Acho que a decisão ela passou por balança, né? Colocar na balança o que tem de positivo em cada cidade, em cada vida, né? Então, assim, a advocacia em São Paulo, e aí, de novo, eu vivi a advocacia de São Paulo pré-pandemia. Ela era, né, o que eu enxergava no dia a dia, para quem quer se destacar, estar no mercado bem posicionado, crescer, trabalhar em escritórios de ponta, com clientes de ponta, casos de ponta e tudo mais, aquela advocacia, ela dificultava muito a vida familiar, né, o que eu via, né? Então, o que eu via das pessoas que eu conhecia, e até a fase que eu estava, funcionou, porque eu não tinha filhos, não tinha ainda a pretensão de tê-los. Mas quando eu olhava para um futuro de médio prazo, a expectativa de ter filhos e continuar levando aquela vida me assombrava, né? Era um negócio que, cara, tá ótimo aqui de oportunidades e tudo mais, mas assim, eu me lembro muito bem, eu ia para o escritório horário do rodízio, né? Então, poxa, mas chegava às 7 horas lá. Mas não só no dia do rodízio, né? Eu chegava no escritório nos outros dias antes das 7. Então, poxa, você imaginar uma rotina com uma criança, 6 cada 7. E aí você vai voltar ao escritório de advocacia em 2019, pelo menos, seguramente. As pessoas saíram do escritório às 8, com certeza. Dificilmente alguém ia embora antes das 8. Então, poxa, você sair de casa às 7 da manhã, para sair do escritório às 8, significa chegar em casa às 9. Né? Basicamente, você não vê a criança acordar. Basicamente, a realidade é essa. Então, era a realidade da época. Hoje mudou muito. O trabalho remoto mudou essa perspectiva, né? Mas era uma coisa que me assombrava, né? Começou a me assombrar minha esposa também. Poxa, como que a gente vai ter uma criança aqui? E aí, meus pais moravam longe, moravam aqui em Rio de São José do Rio Preto. Os pais da minha esposa também moravam em Santos, perto, né? Mas não estão ali no dia a dia. Então, essa questão de pensar em ter filhos foi algo que meio que fez a gente... pesou mais na balança, né? E o fato de que Rio Preto não é uma cidade tão pequena. É sensacional, adoro Rio Preto. Rio Preto é uma cidade grande e, assim, do interior, e é uma cidade maravilhosa. Exatamente, é uma cidade que tem riqueza, né? Uma cidade que tem ótimas empresas, ótimos empresários, é uma cidade muito desenvolvida. Então, isso dava algum conforto, alguma segurança, né? Ainda que, poxa, a gente está chegando lá sem nada, se a gente prestar um serviço de qualidade, se a gente for com paciência, pouco a pouco, mais cedo ou mais tarde a gente vai nós vamos atender clientes de ponta, que era algo que a gente queria, que a gente não queria perder. A gente sempre quis continuar prestando uma advocacia voltada para grandes negócios, seja empresas, casos, mas voltada para essa assessoria um pouco mais especializada, né? E acabou que isso foi acontecendo aos poucos, né? A gente viu que a projeção ela estava correta, apesar de ter tido uma fase de dificuldade inicial aumentada pela pandemia. De fato, a cidade realmente tem muito negócio, tem muito dinheiro na cidade, é uma cidade que nunca vai ser igual São Paulo, porque não há nada igual São Paulo no país, mas ela dá para conciliar melhor a vida, mantendo a vida pessoal de qualidade que a gente pensava em ter, e no mesmo barco colocar uma advocacia especializada, com bons clientes, com bons casos. Então, e a gente continuou atendendo São Paulo, né? Então, assim, o receio de perder negócio de São Paulo também foi algo que acabou não se concretizando, né? Então, a decisão foi difícil, né? Muito difícil, abrir mão da vida de São Paulo, e abrir mão da vida de São Paulo, ela traz outras renúncias, né? Poxa, a gente era
funcionário nos escritórios, né? Você tem seu fixo garantido, né? Você tem um plano de carreira garantido, e abrir um escritório não tem nada disso. Agora a água abaixo. Começar do zero de verdade. Então, foi algo que foi difícil mesmo, realmente, a decisão foi complexa, mas a gente acreditou e confiou muito em nós, né? A gente teve essa Vocês planejaram também, né? Eu falo muito no plural porque é uma decisão que era impossível ser tomada sozinha, né? Se eu ainda fosse advogado e minha esposa trabalhasse com outra coisa, né, poderia ter pesado mais um lado de um, mas a verdade é que os dois, nós somos sócios, os únicos sócios do escritório até hoje, então foi tudo muito tomado, pensado com duas cabeças, e a decisão foi sempre tomada por nós dois. Sensacional. Sabe, né, é até engraçado isso, porque o meu pai, ele seguiu a carreira jurídica, tal, na magistratura, mas antes de ele tomar essa decisão, ele viu que um dia, chegando tarde de trabalho, a minha irmã, que era bebezinha, não reconheceu meu pai. E começou a chorar. E aí aquilo mexeu, né? Falou, é isso que vai ser, né? O negócio, daí é compreensível. Total, assim, a gente nem tinha filho, mas a gente tinha receio do que seria quando tê-los, né? Era um negócio meio que perturbador. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, né? Poxa, a vida que a gente consegue ter aqui com ela é muito difícil de ter em São Paulo hoje, com um trabalho remoto. Né? Exato. Hoje já é difícil. Aquela época, quando a gente decidiu vir para cá, era impossível. Não existia esse tipo de vida, né? É uma coisa que... Hoje eu tenho amigos que ainda, poxa, fazem meio período de casa, pós-licença maternidade, né? Com filhos já maiorzinhos, conseguem fazer um meio período em casa, porque conseguem trabalhar remoto e tudo mais. Mas naquela época isso não existia, né? A expectativa que a gente tinha era de distanciamento do filho mesmo, né? Que é algo que não colaborou com a decisão de ficar em São Paulo. E tá, outras coisas pessoais também, né, cara? Eu sou apaixonado por São Paulo, gostei de São Paulo por muito tempo, gosto de futebol, né, eu ia ao estádio, era uma coisa que, pô, era sensacional para mim. Mas, assim, com o passar dos anos, você acaba deixando de lado um pouco a parte de entretenimento. Você acaba saindo menos, você vai ficando mais velho, você sai menos, faz menos. E o que sobra de São Paulo é o trânsito. Né? Começa a sobrar a parte ruim. Então, a decisão, ela foi... A gente foi amadurecendo na nossa cabeça conforme a gente foi percebendo que a gente estava cansando de São Paulo, que a gente queria alguma coisa diferente para a vida pessoal. E aí a gente comprou o projeto da vida profissional de um escritório novo junto com isso. Não, sensacional, Neto. E, cara, eu queria saber, com base na sua experiência, que conselho você daria para quem quer montar o seu escritório fora da cidade que está atualmente? Porque eu acho que dá para a gente pegar isso para quem está passando por isso. Cara, assim, eu acho que a ideia de começar um escritório, né, de deixar de ser um associado, um seletista, e começar um escritório próprio, ela não pode estar atrelada à sensação de trabalhar menos, né, porque é uma falsa ilusão. Muita gente tem a percepção de que, poxa, se eu abrir o meu escritório, eu vou tocar de... Cara, assim, você vai trabalhar diferente e, invariavelmente, mais, né, pelo menos durante um bom tempo. Então, é necessário fazer uma preparação psicológica para essa transição, né? Então, o meu conselho prioritário seria você trabalhar dentro de si, né? A expectativa do que você vai ter abrindo um escritório próprio, ainda que seja na mesma cidade. Aí, poxa, não, vou para outra cidade, o que eu preciso além dessa parte, né? O que eu preciso para conseguir desenvolver um negócio mudando de cidade, começando num lugar novo. Invariavelmente você precisa entender para onde você está indo, entender quais negócios você pode gerar, o que a sua expertise consegue fornecer para os principais clientes que você almeja conquistar no lugar. Né? Então, essa fase de estruturação é meio que pesquisar o mercado, entender quem são seus concorrentes, quem são os clientes que você quer abordar e como que você pode, na sua área de atuação, fornecer algo diferenciado do que já está sendo fornecido. Né? Acho que esse é um trabalho extra para alguém que está indo para um lugar novo que não tem contato. E aí, cara, depois de ir, vem a parte mais difícil, que é do network. Realmente botar a cara na rua, conhecer as pessoas, conhecer as empresas, para começar a desenvolver essa carteira de clientes num lugar que
numa profissão que depende de confiança. Depende da pessoa te conhecer, depende da pessoa acreditar em você, acreditar na qualidade do seu serviço. Então, para você gerar confiança, é preciso estar presente. É praticamente impossível gerar confiança sem estar presente, seja online ou presente de verdade com o cliente. O meu conselho seria esse. O primeiro é uma preparação interna de expectativas. O segundo é conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, entender o que você pode fornecer para aquele lugar novo. Sensacional, Neto. Neto, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, conhecer mais seu serviço. O espaço é seu. Claro. Eu que agradeço, Gabriel, primeiro de tudo. Eu que agradeço o convite. Comentei contigo a primeira vez que eu estou no podcast. Foi super bem. Eu quebrei mais uma barreira, mais uma coisa nova fazendo na vida. Isso, cara. E assim, contato, acho que hoje em dia, no mundo de rede social, né, poxa, muito fácil das pessoas se encontrarem, então estou em todas as redes sociais, especialmente no LinkedIn, a minha rede lá no LinkedIn, eu tento fazer um trabalho de imagem, né. Tá bem legal, viu? Estou gostando de ver. Obrigado, que bom. Então, assim, lá é uma rede muito fácil de ter contato comigo. Além disso, os contatos usuais, meu e-mail roberto@tebar.dv.br, e tem site do escritório na rede e tudo mais. Então, é muito fácil de me encontrar. Perfeito, Neto. Obrigadão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. PKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.